Historicamente, o Natal sempre foi uma das principais datas do calendário para o lançamento de novas produções no cinema norte-americano. As férias que muitos trabalhadores possuem nessa época do ano, o maior tempo com sua família e o próprio clima natalino favorecem a ida do público para as salas de cinema em maior número. Isso ao menos até a chegada do streaming, que mudou para sempre a indústria. Tradicionalmente, os lançamentos dessa época do ano não necessariamente, mas na maioria dos casos, continham tramas relacionadas ao feriado, ou ao menos se passavam nessa época do ano, mesmo que tal ocasião não fosse importante para a trama. Contudo, com o tempo, tal recurso foi sendo deixado de lado, pois a indústria não vê mais a necessidade de criar uma enxurrada de filmes natalinos para serem lançados nessa data, e assim, apenas aproveitam o final de ano para lançar grande parte das produções de maior relevância, aproveitando o boom de vendas de ingressos para alavancar suas bilheterias. Quando se trata de filmes natalinos, vários clássicos instantâneos podem ser citados, como O Grinch, Um Duende em Nova York e Férias Frustradas de Natal. E entre tais títulos, Esqueceram de Mim é uma das maiores obras natalinas do cinema como um todo nos anos 90. Esse clássico da Sessão da Tarde marcou a infância de um público que cresceu assistindo a atuação memorável de Macaulay Culkin, que roubou os holofotes por seu papel na comédia de Natal e é lembrado até hoje como um dos maiores atores que Hollywood poderia ter tido. A trama acompanha Kevin McAllister, um garoto de apenas 18 anos, extremamente travesso, que mora em um subúrbio norte-americano com o restante de sua família. Sendo o caçula de inúmeros irmãos, Kevin acaba tendo que aprontar para conseguir chamar a atenção de seus pais e irmãos, que lentamente foram se cansando desse comportamento inconsequente do garoto que estava desagradando a todos por ser extremamente bagunceiro. Durante certo Natal, um tio da família que havia mudado recentemente para Paris resolve pagar uma viagem para seus filhos e a família de Kevin, para que todos passem o Natal juntos na Cidade das Luzes. Durante as vésperas da viagem, Kevin, para contribuir com a bagunça que a casa já se encontrava pelo número elevado de moradores, acaba por brigar com seu irmão durante o jantar, o que faz derrubar refrigerantes na mesa onde a família estava comendo. O que faz com que Kevin tenha seu comportamento repreendido em voz alta por toda a sua família, o que magoa profundamente Kevin e faz com que esse se abrigue com sua mãe, a dizendo que desejava que todos ali desaparecessem e que ele pudesse ficar sozinho, pois tratavam Kevin diferente apenas por ele ser o caçula e diferente dos demais. Na manhã seguinte, devido à presença de um vizinho na van que os levaria até o aeroporto e um consequente erro de contagem de uma das irmãs mais velhas de Kevin, a família acaba deixando o protagonista para trás e, sem que perceba, embarcando para Paris e dando sua falta apenas quando já estavam voando. Ainda em casa, Kevin, ao acordar no outro dia, já sozinho, passa a acreditar que seu pedido da noite anterior havia se tornado realidade e passa a comemorar toda a sua suposta independência, fazendo todas as coisas que desejava fazer, mas não era permitido por seus irmãos mais velhos. Mas sem perceber que estar sozinho em casa exigia mais responsabilidade do que ele esperava, e por fim, também oferecia perigos pela presença de dois ladrões na vizinhança. O comportamento que Kevin exibe durante o primeiro ato do filme, ainda na companhia de sua família, lembra muito a rebeldia de um pré-adolescente, que pode ser interpretado como um comportamento um tanto quanto precoce para o garoto, que desejava se igualar a seus irmãos mais velhos, mas que também, claramente, é um garoto extremamente esperto para sua idade. Ao rejeitar sua família e desejar estar sozinho por se sentir incompreendido por eles, Kevin traz muitos dos dramas que um adolescente costuma vivenciar, o que é singular devido à idade do ator, o que mostra como a atuação de Macaulay foi bem recebida, elogiada e fez com que a carreira do ator prometesse tanto no momento do lançamento do filme. Um dos pontos chaves do enredo é a crença que Kevin possui em ser o responsável pelo desaparecimento de sua família, através do pedido de Natal que havia feito para que eles desaparecessem, e assim, por ter sido realizado, toda a sua família tivesse deixado de existir. O emprego de tal recurso reafirma a infantilidade do garoto, mas também cria todo um desenvolvimento emocional que este teria durante a trama. Em um primeiro momento, Kevin se deixa tomar pela euforia ao acreditar que estava sozinho, assistindo filmes violentos e comendo porcarias. Mas logo que as responsabilidades e perigos de ser independente começam, com Kevin inclusive tendo que se defender de uma dupla de ladrões que planejava invadir a sua casa, o protagonista passa a repensar o seu pedido e até mesmo de se arrepender quando conversa com Marley, o homem da pá, pois apesar de gostar de estar sozinho, ocasionalmente, Kevin se dá conta que sentia muita falta de sua família, principalmente no Natal, e que queria tê-la por perto, porque no fundo, a amava, mesmo que não demonstrasse adequadamente.
Outro ponto na narrativa que reafirma essa infantilidade do menino, apesar de ser esperto, é o medo irracional que exibe do Homem da Pá, pois supostamente, no passado, teria assassinado toda uma família da vizinhança e carregaria o corpo de suas vítimas consigo, em uma história claramente inventada por seu irmão Buzz. São inúmeros os sustos que o personagem dá em Kevin apenas por se encontrarem ocasionalmente na vizinhança. Mas uma vez que Marley se aproxima de dentro da igreja, Kevin acaba por dar uma chance ao homem e conversar com ele. E esse explica que apesar de ter uma aparência mais velha e de fato amedrontadora, ele é inofensivo, e essa aparência que se dá muito em razão do homem ser machucado pelo tempo e por sua vida, e não por uma vontade de causar o mal para qualquer um. Quando conversam, Marley revela que fazem alguns anos que acabou por se afastar de seu filho, graças a uma briga que tiveram, e desde então nunca mais conversaram. O personagem nutria vontade de ligar para seu filho, mas tinha medo que esse não quisesse conversar, e por isso não o fazia, continuando a viver na apatia e na dor por estar longe de sua família. Esta conversa honesta entre diferentes gerações e vivências acaba por mudar irremediavelmente o destino de ambos os personagens. Enquanto o Homem da Pá, ao perceber que Kevin estava certo ao dizer que deveria ligar para seu filho, pois era velho demais para ter medo, o faz e acaba por voltar a interagir com sua família, mostrando uma total diferença de comportamento e das próprias feições. Pois em sua última aparição, já no final do longa ao lado de sua família, se mostra como um homem feliz e novamente completo. Algo completamente distinto do personagem quando visto nos primeiros atos da trama. Apesar de amarga e por vezes até sofrida, a convivência com a família era o que completava Marley e sua falta era o que o tornava um homem tão tomado pela apatia e pelo desgosto da vida. Kevin, ao incentivar Marley de novo, dava conselho ao homem, pois desejava ter a oportunidade de fazer a mesma coisa, pois não tinha mais dúvidas de que queria sua família de volta. E apesar dos problemas, pediria desculpas assim que retornassem, caso seu pedido fosse atendido. Essa relação que se desenvolve entre ambos os personagens, tão improvável no começo da trama, demonstra que apesar de ser muito esperto, nem mesmo Kevin conseguia lidar com todos os seus problemas sozinho. Ao ter que defender a casa dos invasores, que são construídos de forma propositalmente caricata, Kevin, apesar da idade, consegue enganá-los e ganhar muito tempo. Mas uma vez que é pego, é Marley que surge para ajudar o garoto, muito em agradecimento pelo que o protagonista havia feito por ele mais cedo na trama, pois Kevin também havia o ajudado quando ele precisara. Por fim, quando sua família retorna de Paris, a mãe de Kevin temia que o período sozinho houvesse traumatizado o garoto e que os sentimentos já negativos por sua família tivessem se acentuado devido à experiência, com o garoto se tornando ainda mais apático e distante de sua família. Contudo, logo que se reencontram, Kevin passa a demonstrar todo o amor que sentia por sua família, mesmo que a seu próprio jeito, pois percebe que, mesmo não sendo retribuído de forma tradicional por seus irmãos e por vezes até mesmo por seus pais, eles também o amavam e se importavam consigo, apesar de todas as brigas e adversidades que surgiam pelo meio do caminho. E que todas essas diferenças, no fim, não eram importantes, pois a família é a única coisa importante que possuíam, e que passar o Natal juntos era mais importante do que qualquer viagem poderia ser. Esqueceram de Mim é lembrado até os dias de hoje como uma das principais obras natalinas, pois apesar de conter um enredo que não se relacione diretamente com o feriado, ainda assim consegue transmitir com precisão o significado deste, demonstrando que a família é mais importante do que qualquer presente, viagem ou desejo poderia ser. Kevin McAllister aprende, mesmo que através de uma experiência traumática, que apesar de gostar de estar sozinho, não pode se viver sozinho nesse mundo, e que sua família, apesar de problemática e com um relacionamento turbulento, é a coisa mais valiosa que possuía nesse mundo. Ao se dar conta disso, o garoto instantaneamente muda e, apesar de continuar travesso, passa a demonstrar o quanto ama seus irmãos e seus pais e o quanto lhe era importante que passassem o Natal juntos, pois esse era o verdadeiro significado da data: união, companheirismo e família.